Olá, tudo bem? Seguindo aqui na nossa maratona de comentários ao CPC de 2015, no vídeo de hoje nós vamos tratar sobre os pronunciamentos do juiz e vamos analisar os artigos 203, 204 e 205 do CPC. Nós tratamos no vídeo passado sobre os atos das partes, agora nós vamos falar sobre os pronunciamentos que o juiz pode fazer no processo. O 203 disciplina o seguinte, lá no caput: os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. E aí os parágrafos desse artigo vão disciplinar sobre cada um desses pronunciamentos do juiz. Obviamente que aqui nós não temos uma lista de todos os atos praticados pelo juiz no processo, porque o juiz pratica uma série de outros atos. Ele preside audiência, por exemplo, e ao presidir audiência ele preside a produção da prova oral, ele faz perguntas, ele assina ofícios, ele assina alvarás, ele atende os advogados, enfim, ele pratica uma série de outros atos processuais. Nós estamos tratando aqui dos pronunciamentos, né? Que são tipos específicos de atos processuais. E o primeiro deles são as sentenças. O parágrafo 1º vai disciplinar o seguinte: ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos artigos 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. É muito comum que a gente ouça falar que a sentença põe fim ao processo. Dificilmente a sentença vai pôr fim ao processo, ou seja, ela vai ser o último ato processual, porque a gente sabe que depois da sentença pode haver recurso, e ainda que não haja recursos, é possível que haja necessidade de cumprimento de sentença, ou seja, vai se abrir uma nova fase processual dentro daquele processo e aquele processo vai continuar por algum tempo. Então a sentença não pôs fim ao processo propriamente, né? Então, por isso que aqui o parágrafo 1º ele tenta trazer um conceito um pouco mais técnico, né? Quer dizer, ela vai... É o pronunciamento por meio do qual o juiz põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, porque o procedimento comum vai seguir se houver recursos, né? Então eu inicio a fase recursal do procedimento comum. Ou então extingue a execução, que é quando se dá, por exemplo, o cumprimento da obrigação na execução e o juiz, então, por sentença, vai extinguir a execução. Uma conceituação um pouco mais técnica. Então a sentença vai pôr fim à fase cognitiva ou vai pôr fim à execução. E vai ser com base ou no artigo 485, que estabelece as hipóteses de extinção sem análise do mérito, ou no 487, que estabelece as hipóteses de extinção com análise do mérito. Ok? Detalhe sobre a sentença é que, sendo ela uma decisão, né, nela o juiz resolve uma série de questões, sejam elas processuais ou de direito material, essa sentença precisa sempre ser fundamentada em respeito às regras do 489, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Ok? Além disso, o parágrafo 2º vai tratar sobre a decisão interlocutória, para dizer o seguinte: decisão interlocutória é todo procedimento judicial de natureza decisória que não se enquadre no parágrafo 1º. Então aqui nós temos um conceito por eliminação. Sempre que eu tiver decisão no processo, na primeira instância, né, que eu não possa chamar de sentença, eu vou ter que chamar de decisão interlocutória. Ok? Então tudo aquilo que não é sentença, se tiver conteúdo decisório, vai ser decisão interlocutória. E assim como a sentença, na decisão interlocutória, o juiz resolve questões, sejam elas processuais, sejam elas relativas ao direito material. Qual que é a diferença entre a interlocutória e a sentença? Na sentença, o juiz vai extinguir a fase cognitiva no procedimento comum ou vai extinguir a execução. Se aquela decisão não tem essa finalidade, ou se ela não tem
a possibilidade de extinguir a fase de conhecimento ou a execução, ainda que ela tenha conteúdo de sentença, ou seja, ainda que ela seja proferida com base no 485 ou no 487 do CPC, ela será uma decisão interlocutória. E sendo uma decisão, que é aquele ato do juiz em que o juiz resolve alguma questão, sendo uma decisão, ela precisa ser fundamentada também com base no artigo 489, parágrafo 1º do CPC. Ok? Já o parágrafo 3º vai disciplinar sobre o despacho. E diz assim: são despachos todos os demais pronunciamentos do juiz, praticados no processo de ofício ou a requerimento da parte. O despacho diferencia-se da decisão interlocutória porque ele não tem conteúdo decisório. Ele é um mero pronunciamento do juiz que tem por finalidade dar andamento ao processo. Por exemplo, o juiz designa audiência para uma determinada data e um determinado horário. Isso é um despacho. Ele não resolveu questão nenhuma, ele apenas pronunciou-se dando impulso ao processo, estimulando o processo a andar para frente para a prática de um próximo ato judicial. Isso é despacho. E o que a gente precisa saber para diferenciar o que é despacho e o que é decisão interlocutória? É o conteúdo. Pode até ser que o título seja despacho, mas se no conteúdo lá houver decisão sobre alguma questão trazida no processo, lá nós temos uma decisão interlocutória. Despachos são meros pronunciamentos do juiz em que se dá andamento ao processo sem que se resolva nenhuma questão. Por isso é que os despachos não precisam ser fundamentados. Eles não têm conteúdo decisório. Se eles não têm conteúdo decisório, não se exige neles a fundamentação, que é própria das decisões. Despacho não é decisão. Ok? O parágrafo 4º vai disciplinar sobre os atos meramente ordinatórios, para dizer que os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário. Aqui ele dá exemplos do que seriam atos meramente ordinatórios. Então, uma parte faz o protocolo de uma petição inicial, ou melhor, de uma petição qualquer no processo. Não há necessidade de que eu peça, se eu for um serventuário da justiça, não há necessidade de que eu peça ao juiz autorização para a juntada. Essa juntada vai ser praticada automaticamente pelo serventuário da justiça ou pelo sistema de processo virtual que seja adotado no âmbito daquele tribunal, e esse ato é um ato meramente ordinatório, que não depende de autorização do juiz, não depende que os juízes peçam um despacho autorizando a realização daquele ato. O que incumbe ao juiz nesses atos que sejam meramente ordinatórios? Incumbe ao juiz fiscalizar o trabalho do escrivão ou da secretaria e de todas as pessoas que trabalham naquele órgão, Incumbe ao juiz fiscalizar o trabalho daquelas pessoas para saber se elas estão praticando adequadamente os atos processuais que são de sua incumbência. E esses atos ordinatórios entram nessa categoria. São atos praticados pela escrivania ou pela secretaria, sob a fiscalização do juiz, mas independem de despacho ou ordem judicial para que sejam cumpridos. Pois bem, feito isso, nós temos a análise do 203. Agora nós vamos para o 204, que vai tratar sobre um outro pronunciamento judicial, que é o acórdão. E vai dizer que o acórdão é o julgamento colegiado proferido pelos tribunais. Então aqui nós temos um outro tipo de decisão judicial. O acórdão é uma decisão própria dos tribunais, porque é uma decisão construída de forma colegiada. A sentença é um ato monocrático do juiz, ou seja, que o juiz pratica sozinho. Já os acórdãos são aquelas decisões proferidas em julgamentos colegiados, seja numa câmara de um tribunal, seja numa turma, seja no órgão especial, seja no pleno de algum tribunal, mas é um ato decisório colegiado. E o acórdão,
ele é composto pelo relatório, pelo voto do relator e pelos votos dos demais julgadores naquele processo. Então, essa decisão colegiada nós chamamos de acórdão. E além disso, no âmbito dos tribunais, além dos acórdãos, nós temos um outro tipo de pronunciamento judicial que não está aqui no artigo 204, mas que existe, que são as chamadas decisões monocráticas, que são as decisões proferidas por um desembargador ou por um ministro em tribunal. Essas decisões monocráticas, assim como os acórdãos, assim como as decisões interlocutórias e assim como as sentenças, têm conteúdo decisório, ou seja, nelas o desembargador ou o ministro resolvem questões de natureza processual ou de natureza material. E, por resolverem questões, as decisões monocráticas precisam também ser fundamentadas em respeito ao 489, parágrafo 1º do CPC. Ok? E para finalizar a nossa aula de hoje, nós vamos analisar o artigo 205, que vai dizer o seguinte: os despachos, as decisões, as sentenças e os acórdãos serão redigidos, datados e assinados pelos juízes, porque são atos praticados pelos magistrados, né? Então, eles vão ser redigidos, datados e assinados pela pessoa responsável pela sua prática. O parágrafo 1º vai dizer o seguinte: quando os pronunciamentos previstos no caput forem proferidos oralmente, o servidor os documentará, submetendo-os aos juízes para revisão e assinatura. Isso se dá, por exemplo, em audiências ou em sessões de julgamento, quando a decisão não se dá por escrito, mas se dá de forma oral. Tendo feito isso, algum serventuário da Justiça vai reduzir a termo aquela decisão e, antes do seu registro nos autos do processo, vai submeter à conferência do magistrado ou da magistrada responsável por aquele pronunciamento. Parágrafo 2º. A assinatura dos juízes em todos os graus de jurisdição pode ser feita eletronicamente na forma da lei, o que hoje em dia já é bastante comum, né? Principalmente diante aí dos processos que tramitam em autos virtuais, né? É muito comum que se utilize a assinatura eletrônica ou mesmo a assinatura digital. Parágrafo 3º. Os despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça eletrônico. Aqui é com a finalidade de se dar publicidade à prática desses atos processuais e não só publicidade, de dar às partes o conhecimento a respeito da prática desses atos processuais. Ok? Esses então são os pronunciamentos dos juízes. E com isso a gente finaliza esse vídeo de hoje, né? Ficando o convite aqui para que você, se gostou desse vídeo, se achou ele bacana, divulgue ele para os seus colegas, convide mais pessoas para que venham conhecer e se inscrever nesse canal. E nós nos vemos no próximo vídeo, em que nós vamos tratar sobre os atos do escrivão. Até mais!